Textos bons demais para serem lidos em silêncio. O Peru de Natal, de Mário de Andrade. É um pouco longo, mas fica, porque ao final da história, a reflexão que a gente vai fazer junto, valem muito a pena. O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecida 5 meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos felizes familiarmente, nesse sentido mais abstrato da felicidade. Gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas. Mas, devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora de um bom errado, quase dramático, o puro sangue dos desmancha-prazeres. Morreu meu pai, sentimos muito e etc. Quando chegamos nas proximidades do Natal, eu já estava que quase não podia mais para afastar aquela memória obstruente do morto, que parecia ter sistematizado para sempre a obrigação de uma lembrança dolorosa em cada almoço, em cada gesto mínimo de família. Uma vez que eu sugeri à mamãe a ideia dela ir ver uma fita no cinema, o que resultou foram lágrimas. Onde se viu? Ir ao cinema de luto pesado, a dor já estava sendo cultivada pelas aparências. E eu, que sempre gostara apenas regularmente do meu pai, mais por um instinto de filho que por espontaneidade de amor, me vi a ponto de aborrecer o bom do morto. Foi de certo por isso que me nasceu, essa sim, espontaneamente, a ideia de fazer uma das minhas chamadas loucuras. Essa fora, aliás, desde muito cedo, a minha esplêndida conquista contra o ambiente familiar. Desde cedinho, desde os tempos de ginásio, em que arranjava regularmente uma reprovação todos os anos, desde o beijo às escondidas numa prima aos 10 anos, descoberto por tia velha, uma detestável de tia, e principalmente desde as lições que dei ou recebi, não sei, de uma criada de parentes, eu consegui no reformatório do lar e na vasta parentagem a fama conciliatória de louco. É doido, coitado. Falavam. Meus pais falavam com certa tristeza, assim, condescendente, o resto da parentagem buscando exemplo para os filhos e provavelmente com aquele prazer dos que se convencem de alguma superioridade. Não tinham doidos entre os filhos, pois foi o que me salvou, essa fama. Fiz tudo o que a vida me apresentou e o que o meu ser exigia para se realizar com integridade. E me deixaram fazer tudo porque eu era doido. Coitado, resultou disso uma existência sem complexos, de que não posso me queixar nada. Era costume sempre na família a ceia de Natal. Ceia reles, já se imagina, ceia tipo meu pai. Castanhas, figos, passas depois da missa do galo. Empanturrados de amêndoas e nozes, quanto discutimos os 3 manos por causa dos quebra-nozes. Empanturrados de castanhas e monotonias, a gente se abraçava e ia para a cama. Foi lembrando isso que arrebentei com uma das minhas loucuras. Bom, no Natal eu quero comer peru. Houve um desses espantos que ninguém não imagina. Logo, minha tia solteirona e santa, que morava conosco, advertiu que não podíamos convidar ninguém por causa do luto. Mas quem falou em convidar ninguém? Essa mania. Quando é que a gente já comeu peru em nossa vida? Peru aqui em casa é prato de festa. Vem toda essa parentada do diabo. Meu filho, não fale assim. Pois falo. Pronto. E descarreguei minha gelada indiferença pela nossa parentagem infinita. Diz que vinda de Bandeirantes, que bem me importa. Era mesmo o momento para desenvolver minha teoria de doido, coitado. Não perdi a ocasião. Me deu de sopetão uma ternura imensa por mamãe e titia. Minhas 2 mães, 3, com minha irmã, as 3 mães que sempre me divinizaram a vida. Era sempre aquilo,
Vinha aniversário de alguém e só então faziam peru naquela casa. Peru era prato de festa, uma imundície de parentes já preparados pela tradição invadiam a casa por causa do peru, das empadinhas e também dos doces. Minhas 3 mães, 3 dias antes, já não sabiam da vida senão trabalhar no preparo de doces e frios finíssimos de bem feitos. A parentagem devorava tudo e ainda levava embrulhinhos para os que não tinham podido vir. As minhas 3 mães mal podiam de exaustas. Do peru, só no enterro dos ossos no dia seguinte é que mamãe com titia ainda provavam num naco de perna, vago, escuro, perdido no arroz alvo. E isso mesmo era a mamãe quem servia. Catava tudo pro velho e pros filhos. Na verdade, ninguém sabia de fato o que era peru em nossa casa. Peru, resto de festa. Não se convidava ninguém. Era peru para nós, 5 pessoas. E havia de ser com 2 farofas, a gorda, com os miúdos, e a seca, douradinha, com bastante manteiga. Queria o papo recheado só com a farofa gorda, em que havíamos de ajuntar ameixa preta, nozes e um cálice de xerez, como aprendera na casa da Rose, muito minha companheira. Está claro que omiti onde aprender a receita, mas todos desconfiaram. E ficaram logo naquele ar de incenso assoprado, se não seria tentação do Janho aproveitar a receita tão gostosa. E cerveja bem gelada, eu garantia, quase gritando. É certo que com meus gostos, já bastante afinados fora do lar, pensei primeiro num vinho bom, completamente francês. Mas a ternura por mamãe venceu o doido. Mamãe adorava cerveja. Quando acabei meus projetos, notei bem. Todos estavam felicíssimos num desejo danado de fazer aquela loucura em que eu estourara. Bem que sabiam, era loucura sim, mas todos se faziam imaginar que eu sozinho é que estava desejando muito aquilo e havia jeito fácil de empurrarem para cima de mim a culpa de seus desejos enormes. Sorriam se entreolhando, tímidos como pombas desgarradas, até que minha irmã resolveu o consentimento geral. É louco mesmo. Comprou-se o peru, fez-se o peru. E depois de uma missa do galo bem mal rezada, se deu o nosso mais maravilhoso Natal. Foi engraçado. Assim que me lembrara de que finalmente ia fazer mamãe comer peru, não fizera outra coisa aqueles dias que pensar nela, sentir ternura por ela, amar minha velhinha adorada. E meus manos também estavam no mesmo ritmo violento de amor, todos dominados pela felicidade nova que o peru vinha imprimindo na família. De modo que, ainda disfarçando as coisas, deixei muito sossegado que mamãe cortasse todo o peru. Um momento, aliás, ela parou, feito fatias um dos lados do peito da ave, não resistindo àquelas leis de economia que sempre a tinham entorpecido numa quase pobreza sem razão. Não, senhora, corte inteiro, só eu como tudo isso. Era mentira. O amor familiar estava por tal forma incandescente em mim que até era capaz de comer pouco, só para que os outros 4 comessem demais. E o diapasão dos outros era o mesmo, aquele peru comido a sós, e descobria em cada um o que a cotidianidade abafara por completo. Amor, paixão, paixão de mãe, paixão de filhos. Deus me perdoe, mas estou pensando em Jesus. Naquela casa de burgueses bem modestos estava se realizando um milagre digno do Natal de um Deus. O peito do peru ficou inteiramente reduzido a fatias amplas. Eu que sirvo. É louco mesmo. Pois por que havia de servir se sempre mamãe servira naquela casa? Entre risos, os grandes pratos cheios foram passados para mim e principiei uma distribuição heróica, enquanto mandava meu mano servir a cerveja. Tomei conta logo de um pedaço admirável da casca, cheio de gordura, e pus no prato. Depois, vastas fatias brancas. A voz severizada de mamãe cortou o espaço angustiado com que todos aspiravam pela sua parte no peru. Se lembre dos seus manos, Juca! Quando que ela havia de imaginar, pobre, que aquele era o prato dela, da mãe, da minha amiga maltratada, que sabia da Rose, que sabia meus crimes, a que eu só lembrava de comunicar o que fazia sofrer. O prato ficou sublime.
Mamãe, esse é o da senhora. Não, não passe não. Foi quando ela não pôde mais com tanta comoção e principiou chorando. Minha tia também. Logo percebendo que o novo prato sublime seria o dela, entrou no refrão das lágrimas. E minha irmã, que jamais viu lágrimas sem abrir a torneirinha, também se esparramou no choro. Então principiei dizendo muitos desaforos para não chorarem também. Tinha 19 anos. Diabo de família besta que via peru e chorava. Coisas assim. Todos se esforçavam por sorrir, mas agora é que a alegria se tornara impossível. É que o pranto evocara por associação a imagem indesejável de meu pai morto. Meu pai, com sua figura cinzenta, vinha para sempre estragar nosso Natal. Fiquei danado. Principiou-se a comer em silêncio, lutuosos, e o peru estava perfeito. A carne mansa, de um tecido muito tênue, boiava fagueira entre os sabores das farofas e do presunto, de vez em quando ferida, inquietada e redesejada pela intervenção mais violenta da ameixa preta e o estorvo petulante dos pedacinhos de nós. Mas papai sentado ali, gigantesco, incompleto, uma censura, uma chaga, uma incapacidade. E o peru estava tão gostoso. Mamãe, por fim, sabendo que peru era manjar mesmo digno do Jesusinho nascendo. Principiou uma luta baixa entre o peru e o vulto de papai. Imaginei que gabar o peru era fortalecê-lo na luta. E, está claro, eu tomara decididamente o partido do peru. Mas os defuntos têm meios visguentos, muito hipócritas de vencer. Nem bem gabei o peru que a imagem de papai cresceu vitoriosa, insuportavelmente obstruidora. Só falta seu pai. Eu nem comia, nem podia mais gostar daquele peru perfeito, tanto que me interessava aquela luta entre os dois mortos. Cheguei a odiar papai. E nem sei que inspiração genial, de repente, me tornou hipócrita e político. Naquele instante, que hoje me parece decisivo da nossa família, tomei aparentemente o partido de meu pai. Fingi triste. É mesmo. Mas papai, que queria tanto bem a gente, que morreu de tanto trabalhar para nós, papai, lá no céu, há de estar contente. Hesitei, mas resolvi não mencionar mais o peru. Contente de ver nós todos reunidos em família, e todos principiaram muito calmos, falando de papai. A imagem dele foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e virou uma estrelinha brilhante do céu. Agora, todos comiam o peru com sensualidade, porque papai fora muito bom. Sempre se sacrificara tanto por nós. Fora um santo que vocês, meus filhos, nunca poderão pagar o que devem a seu pai. Um santo. Papai virara santo, uma contemplação agradável, uma inestorvável estrelinha do céu. Não prejudicava mais ninguém, puro objeto de contemplação suave. O único morto ali era o peru, dominador, completamente vitorioso. Minha mãe, minha tia, nós, todos alagados de felicidade. Ia escrever felicidade gustativa, mas não era só isso, não. Era uma felicidade maiúscula, um amor de todos, um esquecimento de outros parentescos distraidores do grande amor familiar. E sei que foi aquele primeiro peru comido no recesso da família, o início de um amor novo, reacomodado, mais completo, mais rico e inventivo, mais complacente e cuidadoso de si. Nasceu, de então, uma felicidade familiar para nós que eu não sou exclusivista, alguns a terão assim grande, porém mais intensa que a nossa, me é impossível conceber. Mamãe comeu tanto peru que em um momento imaginei aquilo podia lhe fazer mal, mas logo pensei, que faça, mesmo que ela morra, mas pelo menos que uma vez na vida coma peru de verdade. A tamanha falta de egoísmo me transportara ao nosso infinito amor. Depois vieram umas uvas leves e uns doces que lá na minha terra levam o nome de bem casados. Mas nem mesmo esse nome perigoso se associou à lembrança de meu pai, que o peru já convertera em dignidade, em coisa certa, em culto puro de contemplação. Levantamos.
Eram quase 2 horas, todos alegres, bambeados por 2 garrafas de cerveja. Todos iam deitar, dormir ou mexer na cama. Pouco importa, porque é bom uma insônia feliz. O diabo é que a Rose, católica antes de ser Rose, prometera me esperar com uma champanhe. Para poder sair, menti, falei que ia a uma festa de amigo, beijei mamãe, pisquei para ela, modo de contar onde é que ia e fazê-la sofrer o seu bocado. As outras 2 mulheres, beijei sem piscar. E agora, Rose. Eu espero que vocês tenham gostado desse texto do Mário de Andrade tanto quanto eu. Para mim, o que mais me chamou a atenção foi como ele conseguiu transformar a ameaça da infelicidade que estava quase sentando à mesa pela tristeza da morte do pai em uma estrelinha que foi ficando bem pequenininha lá no céu, digna apenas de uma contemplação divina. Portanto, ele colocou a imagem do pai em um outro nível, inabalável, e não mais na convivência familiar. Mas é muito interessante a gente pensar nisso, independentemente de, claro, né, tem gente que demora mais para viver um luto, tem gente que demora menos para viver um luto. Numa mesma família tem gente que era mais apegada à pessoa que morreu, gente que era menos apegada à pessoa que morreu, gente que sentia, assim como ele, como esse nosso personagem, até uma certa raiva do pai, porque o pai nunca permitiu que eles fossem felizes de verdade, afinal de contas ele era o puro sangue do desmancha prazeres, como ele mesmo narra. Mas, independentemente disso, o que eu queria ressaltar nesse texto para vocês é essa verdadeira alquimia que ele faz quando ele transforma essa ameaça da tristeza em uma estrelinha inalcançável lá no céu, numa espécie de uma idolatria. Ninguém mais pode questionar o pai, porque o pai, vocês nunca poderão pagar por tudo que o seu pai fez por vocês. E ele, ao desistir da briga, ou seja, quando ele desistiu de defender o peru, ele venceu a batalha pela felicidade. E isso é mágico, porque entre o pai e o peru, e a alquimia fala muito disso, que para a gente transformar alguma relação, a gente precisa descobrir a verdadeira natureza dessa relação. Então, o que começou a acontecer ali na mesa foi que havia uma relação entre o pai e o peru, os 2 mortos daquela mesa. E aquela relação entre o pai e o peru, esse entre aqui, é onde, de fato, pode acontecer a magia da alquimia. Então, o que existia ali? Existia uma batalha, uma aproximação, um duelo que os 2 estavam travando e que provavelmente ia destruir todo o jantar, se eles continuassem duelando. O nosso personagem principal, narrador da história, ele age nesse entre e acaba com esse duelo. Porque ninguém pode competir com o pai que já morreu. Ninguém pode pagar por tudo que o pai já fez. Se o pai é tão divino assim, ele já está em outro plano. Ele foi para outro lugar, ele saiu da mesa. E essa energia que existia entre o pai e o peru, que era uma energia de atração, de aproximação e que podia destruir tudo, essa energia se eliminou e virou uma energia de afastamento que foi deixando o pai cada vez mais longe, intocável lá no céu. Quantas vezes a gente sente esse conflito se aproximando, e a gente entra nessa batalha tomando um dos lados e a coisa estraga tudo. Até uma felicidade que a gente poderia ter sentido e que a gente nunca se permitiu sentir de verdade, como a felicidade que ele proporcionou para toda a família dele. Se a gente talvez desistir das brigas e colocar as coisas nos seus devidos lugares, o que já foi, por exemplo, talvez a gente possa aproveitar melhor a magia do Natal. Eu espero que vocês aproveitem, se divirtam bastante. E eu não sei o que vocês gostam de comer no Natal, mas seja lá o que for, que vocês se deliciem com tamanha felicidade. Um beijo grande e um lindo Natal para vocês.